Na paz do Senhor, irmãos, novamente nós queremos saudar a todos os nossos irmãos em Cristo, na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar a Deus para iniciar a aula desta manhã. Eu peço que cada irmão, cada irmã novamente, se coloque diante do Senhor, que o Senhor edifique a nossa vida, que possamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, nós te bendizemos e te agradecemos por esses momentos especiais que temos para meditar em tua palavra. Pedimos a tua ajuda, pedimos a tua orientação, que teu Espírito guie as nossas vidas, que ele ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, porque somos limitados, pequenos. O Senhor é um Deus eterno, um Deus que não tem início, não tem fim, um Deus que reina por toda a eternidade, por todo sempre. Esteja conosco, eu te peço a tua bênção sobre as famílias da tua casa. Estende a tua mão sobre cada um. Para a tua glória nós te pedimos, Pai. Estende a tua mão sobre os nossos irmãos em Cristo, os casais, os filhos, todos os nossos irmãos em Cristo. Sejamos abençoados e edificados pela tua bendita palavra. Permaneça conosco, nós oramos e te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar então o nosso estudo. Na semana passada nós iniciamos um novo ciclo, há 2 semanas na verdade, iniciamos um novo ciclo, e hoje eu gostaria de dar continuidade, que é dentro do mesmo tema, e falar sobre a existência de Deus e a criação, usando como texto base o versículo que nós falamos aos irmãos na semana passada, que é o Salmo de capítulo 90, verso 2, aquele Salmo de Moisés. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Na semana passada falamos especificamente sobre esse texto e hoje nós gostaríamos de avançar um pouco mais a respeito desse tema, exaltando o nome do Senhor, exaltando o nosso Deus pela sua obra, pela sua pessoa, por tudo que ele faz a nosso favor, por amor, por todo o cuidado e todo o zelo que ele tem por aqueles que lhe pertencem. E hoje a nós que somos a sua igreja. Então eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz assim a Bíblia: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, verso 3. E o nosso primeiro tópico desta manhã é o testemunho de Deus pela criação. O testemunho de Deus pela criação. A criação é uma importante fonte de revelação de Deus. Pela criação, Deus testemunha a sua própria existência eterna. Se cremos pela fé que a criação é o produto do comportamento comissivo de Deus e não o resultado de um processo fortuito ou eventual de alguma coisa ou de algum fenômeno cosmológico, podemos considerá-la como uma importante fonte de estudo para tentar entendê-lo dentro de nosso limitado conhecimento humano e racional. A Bíblia Sagrada nos afirma que a criação cumpre um papel importante para que se compreenda que sua origem está em Deus. Então isso é importantíssimo, partirmos desse princípio, que a criação é o resultado da ação criativa de Deus, da ação poderosa de Deus. Deus agiu. A ação não é produto de nenhuma omissão, de nenhum acidente, de nenhum acaso. A criação é produto da ação criativa. Deus fez, Deus agiu, Deus, como falamos, assumiu um comportamento comissivo porque Ele agiu, Ele criou, Ele, a partir do seu poder, a partir da sua própria sabedoria, da sua própria santidade, Ele então dá origem à criação. A criação não é um acidente. E como não é um acidente, a criação cumpre um propósito celestial que foi estabelecido por Deus. Se nós considerássemos que a criação é um produto do acaso, do acidente, então nós eliminaríamos Deus dessa história. Mas Deus não é eliminável de nenhuma história. Deus não pode ser retirado de nenhuma história.
e a criação é uma fonte dessa revelação. Através da criação, nós podemos ter um certo conhecimento a respeito de Deus, a respeito de sua pessoa e a respeito dos seus atributos. Em outras palavras, Deus é a causa primária da criação. Disse certo teólogo, a criação refere-se àquele primeiro ato mediante o qual o Deus autoexistente trouxe à existência o que não tinha forma de existência independente. Em certo sentido, pois, a criação torna-se uma subdoutrina da doutrina do próprio Deus. Pois, uma vez que algo existe além de Deus, já precisamos definir a natureza dessa existência em relação à sua origem, tanto do ponto de vista da responsabilidade quanto do ângulo do destino. É razoável pensar que se a criação teve começo em Deus, então também deverá continuar e encontrar cumprimento em Deus. Quem disse isso foi o R.N. Champlin, esse teólogo. E ele tem razão. A criação tem a sua origem em Deus, a criação tem o seu início em Deus e, portanto, ela cumpre um papel importantíssimo para testemunhar esse próprio Deus, a respeito da sua existência, a respeito do seu poder, a respeito, se assim poderíamos dizer, do seu tamanho, a respeito da sua sabedoria. Então, a criação é uma importante testemunha a respeito da existência de Deus, a respeito da sabedoria de Deus e a respeito do seu poder, do seu eterno poder. Deus é o responsável pela existência da criação e também por sua subsistência. A Bíblia ensina que não há vida ou existência autônoma de Deus, como se alguma coisa existisse por si só e independentemente dele. E é o que nós temos nesses textos que nós leremos aos irmãos, em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, diz assim o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu li Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Veja que afirmativa importantíssima de Paulo, que revelação bíblica importantíssima. Deus é a origem de todas as coisas, portanto Deus é a origem da criação, e se existisse alguma coisa que pudesse se manter independentemente de Deus, ou que viesse à origem independentemente de Deus, era como se essa alguma coisa, esse poder, essa existência, esse ser, esse poder, essa essência, não sei do que nós poderíamos chamar, mas esse ser, essa existência viveria, né, ou concorreria paralelamente a um Deus que criou todas as coisas. E como Paulo está dizendo aqui, que ninguém deu primeiro a ele para que o Senhor, o próprio Deus, pudesse ser restituído, já que ele é a fonte primária de todas as coisas. Ele é o início e a origem de todas as coisas. E quando afirmamos que ele é a origem de todas as coisas, é no sentido mais literal do termo, de todas as coisas mesmo. Ele é a origem da própria existência, da criação. E criação também entendida no seu termo mais amplo. Também em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, também o mesmo apóstolo Paulo afirma o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então veja que outra afirmativa gravíssima de Paulo. Ele diz que tudo foi criado por Deus. Quando Paulo afirma que todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades,
ele explica na frase seguinte: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, novamente, Paulo reafirma essa revelação que ele ensinou para a igreja de Roma, de que todas as coisas passam por Deus. Todas as coisas são produto, resultado da ação criativa de Deus, porque tudo foi criado por meio dele. A doutrina bíblica estabelece a ideia de 4 fatores, também são importantíssimos, diz respeito a toda a criação. Quais são esses 4 fatores? Deus autoexiste antes de todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, que é um resumo do que nós lemos em Romanos capítulo 11 e aqui em Colossenses capítulo 1. E novamente nós temos mesmo no Evangelho de João capítulo 1, quando fala a respeito do verbo, que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Só que Deus autoexiste antes de todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis. Esse é o primeiro ponto. Ele existe antes, por isso que ele é autoexistente. Deus não é produto de nada. Se existisse algo anterior a Deus, algo que tivesse uma existência anterior à existência de Deus, então poderíamos até cogitar, o homem poderia cogitar, não nós, mas o homem poderia cogitar. E se existe algo anterior a Deus, Deus poderia ser produto dessa causa que fosse anterior a ele. Mas como nada existe anterior a ele, então todas as coisas que existem naturalmente têm origem nele, já que antes dele nada existia. Deus autoexiste antes de todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importantíssimo: todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, existem a partir de Deus. Não existe uma autocriação, né? Não existe uma autogeração. Nenhum ser, nada, poderia existir por si só, como se tivesse a capacidade ou do nada surgir, ou como nós afirmamos, como se pudesse existir na eternidade paralelamente a Deus, como se existisse, né, um outro candidato à eternidade, um outro candidato a existir nessa infinitude como Deus. Então, todas as coisas nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, existem a partir de Deus. Se ele é a primeira causa, se ele é o início de todas as coisas, se ele é a causa primária da criação, então é óbvio que todas as coisas surgem a partir dele. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: todas as coisas nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, subsistem por Deus, que é o que nós lemos aqui. Tudo subsiste por meio dele. Significa que, novamente retornando, né, à pessoa de Deus, como ele é a origem de todas as coisas, ele também é a sustentação de todas as coisas. Através dele, todas as coisas subsistem. Novamente, é a mesma realidade, dentro desse mesmo ciclo criativo. Se existisse alguma coisa que tivesse origem ou vida de maneira autônoma ou independente de Deus, então essa coisa, esse ser, essa existência não precisaria de Deus para se manter, não precisaria de Deus para subsistir, para se conservar. Mas quando Paulo fala que nele tudo subsiste, ele está afirmando que então tudo foi criado por Deus. Tudo é mantido por Deus. Se é mantido por Deus, porque ele tem um controle sobre essas coisas. Ele tem o direito de criador, né? Ele seria uma espécie de patente, uma marca, né? Deus teria a patente da criação. Então ele teria a livre disponibilidade dessa criação. Portanto, ele poderia desfazer-se da criação, mas Paulo diz que ele mantém a criação. Nele tudo subsiste. Então significa que ele é antes, a partir dele tudo se criou e tudo que se criou subsiste por meio dele. E por último, o quarto ponto importantíssimo é que todas as coisas nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, foram criadas para servir a Deus. Isso também é extremamente importante. Tudo que existe, visíveis, invisíveis, no seu significado mais puro, mais essencial, no seu fim, na sua finalidade, é servir a Deus, é dar testemunho a respeito de Deus, a respeito da sua existência. Por isso que Paulo diz aqui que todas as coisas foram feitas para Ele.
Nele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo foi criado para servi-lo. Foi criado para testemunhá-lo, não para ter uma existência também autônoma, independente. Deus criou e agora esse algo, esse ser, essa existência, essa alguma coisa se desprende do seu Criador e não tem mais nenhum vínculo com ele. Paulo está dizendo que não, que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Então toda a criação, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, na sua finalidade, deve servir a Deus. De alguma maneira, testemunhar a sua existência, testemunhar o seu poder, porque Ele é o Criador. Quando afirmamos que Ele é antes de todas as coisas, nós queremos também dizer nesse sentido, né? Afirmar nesse sentido, que não há nenhum ser, como tudo volta-se para o Senhor, não tem nenhum ser que não dependa do Senhor para existir, que não dependa do Senhor para se manter existente. Então seria nesse sentido. A criação, portanto, é a digital do Deus autoexistente, pois reflete com fidelidade sua grandeza e seu todo-poder. Deus imprimiu na criação sua digital e sua identidade. A criação testemunha a absoluta capacidade autocriativa de Deus de estabelecer todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, por meio de um processo para nós desconhecido. Então, eu repetirei, a criação testemunha a absoluta capacidade autocriativa de Deus de estabelecer todas as coisas, nos céus, na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, por meio de um processo para nós desconhecido. Nós temos um certo conhecimento a respeito das coisas, mas dentro de uma limitação muito natural do homem, porque há uma parte dessa criação nós não temos também nenhum acesso. Uma parte dessa criação nós não temos nenhum controle, né? É uma instância que foge totalmente do nosso estudo, do nosso objeto de investigação, da nossa ciência, porque está mais arraigada em Deus. Quanto mais próxima de Deus esta coisa, na sua essência, na sua pureza, mais distante estará do homem. Nós só poderemos conhecer quando Deus, de alguma maneira, abre as cortinas dessa existência para que a gente possa, então, ter, né, uma certa compreensão a respeito da natureza disso que foi criado, a partir dele próprio. Deus criou todas as coisas tão somente a partir de si mesmo, de modo que o processo criativo não pode ser atribuído a nenhum outro ser. Por assim dizer, não houve coparticipação de algum outro ser quanto a trazer à existência a criação, senão por ele apenas. Ainda que a criação seja vista como produto de um ato eterno de Deus, sua existência não é eterna, ao menos em relação a um tempo cronológico que para nós determinaria seu início. Então eu explico. A criação é produto da ação criativa de Deus, né? Deus trouxe a origem à criação. Criação, tudo que existe. Por isso nós falamos, né? Afirmamos dessa maneira na autoridade de Paulo. Tudo que existe nos céus, na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, e ele vai além. Sejam soberanias, sejam tronos, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele. Criado por ele quer dizer que ele é o único criador. Ele não concorre, né? Ou não tem uma outra participação, né? Uma coparticipação nessa criação. Não há. Ele é o único criador. Quando se afirma que ele é o único criador, quer dizer que não tem outro ser com o seu poder, com a sua capacidade criativa, com a sua soberania, com a sua sabedoria. Não existe nenhum outro ser que tivesse condições de trazer à existência o que ele trouxe à existência. Então, o que Paulo está afirmando e o que nós cremos pela palavra de Deus, que ele é o único criador, ele é o único ser, não existe coparticipação, né? Não existe um condomínio, não existe um domínio compartilhado com outros titulares, não existe uma propriedade compartilhada com outros titulares. Fora a questão da trindade, que não é objeto do nosso estudo, né? Que na sua essência
todos eles são um só, todos eles são Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na essência, todos são um Deus, né? Nessa unidade perfeita. Mas não é objeto do nosso estudo. Mas o que nós queremos afirmar em Deus, para os irmãos, para a igreja, dentro né, desse contexto, né, visto o Senhor dentro desse contexto, e no que diz respeito à igreja, ao próprio Senhor Jesus, né? Porque nós cremos, né, que a Bíblia é cristocêntrica, Cristo é o centro da Bíblia, já que a revelação para a igreja, a revelação para nós, está atrelada a um processo de salvação, a revelação de Deus que se inicia com Israel e depois chega até nós com o objetivo de testemunhar uma salvação, né, ou uma redenção eterna, como nós lemos na semana passada. Então, não existe coparticipação. Afirmando assim, naturalmente nós estamos excluindo, né, outros proprietários, entre aspas, né, outros titulares de direito dessa criação. Então não há condomínio, é uma propriedade exclusiva de Deus, uma propriedade única de Deus que ele não compartilha com mais ninguém. Voltando, ainda que a criação seja vista como produto de um ato eterno de Deus, sua existência não é eterna, ao menos em relação a um tempo cronológico que para nós determinaria seu início. Apenas Deus é eterno e infinito. Se nós poderíamos admitir que a criação é produto de um ato eterno de Deus, tudo bem, mas não significa que essa criação também seja eterna. Pelo menos dentro, como nós afirmamos aqui, de um tempo cronológico que para nós determinaria o início dessa criação, o início dela. Porque só há um ser com esses atributos de eternidade, de infinitude, que é o próprio Deus. A criação é produto desse Deus. A criação não contém tudo em relação a Deus. Ela contém uma parte de Deus. Ela testemunha uma parte de Deus. É apenas uma fração desse todo poder de Deus. Ora, se é todo poder, nós não temos como limitar. Se a criação tem um limite existencial, então é óbvio que a criação também se torna um testemunho, entre aspas, né, imperfeito, porque não contém tudo em relação a Deus, já que ele é infinito, já que ele é eterno, já que ele é todo o poder. Ele tem todo o poder. Então não há um limite, é um poder ilimitado. É um poder ilimitado. Apenas Deus é eterno e infinito. Deus não concorre com nenhuma outra coisa que eventualmente pudesse ser também eterna e infinita. Apenas ele é eterno e infinito. Todas as demais coisas que existem, ainda que existam, nesse tempo, fora do nosso tempo, né? Ainda que existam fora desse tempo nosso cronológico, mesmo assim, essa criação teve um início, teve uma origem. A revelação bíblica atribui a Deus a existência de todas as coisas, de maneira que a criação, entendida em toda a sua abrangência, é o resultado da ação criativa do Deus Criador. Eu repito, a revelação bíblica atribui a Deus a existência de todas as coisas, o texto que nós lemos, de maneira que a criação, entendida em toda a sua abrangência, é o resultado da ação criativa do Deus Criador. Se em algum tempo a criação não existia, aí fica a indagação, né? O que fazia Deus quando somente ele existia, né? Quando a criação não existia, quando não existia nada, né? Quando a existência se resumia apenas a essa autoexistência de Deus, quando a existência se resumia no testemunho de um Deus que é eterno, na eternidade ou na infinitude de um Deus, então o que Deus fazia, né? Quando só ele existia? Se nós estamos afirmando que ele é antes de todas as coisas. Lembram daqueles 4 pressupostos. Ele é antes de todas as coisas existem a partir dele, todas as coisas subsistem por ele e todas as coisas foram criadas para servi-lo. Então, o que Deus fazia quando apenas ele existia, quando nem a criação existia, né? Não temos elementos para responder essa pergunta, naturalmente. O que podemos afirmar, todavia, é que Deus, em sua autoexistência eterna e infinita, não compartilha de valores naturais que para nós são essenciais para existirmos. É óbvio, né? Se Deus tem uma autoexistência eterna e infinita, nós não podemos levar a Ele, jogar sobre Ele, né? Levar nesse ambiente, né? Nessa dimensão não temporal e não espacial, os nossos valores.
É óbvio que nós não temos, porque nós temos necessidade, né, de existir com algo, de existir com alguém, de compartilhar uma existência, né? Assim como Deus, quando Deus fez Adão, logo na sequência ele forma de Adão Eva, porque não é bom que o homem esteja só. Agora, de que maneira nós podemos compreender isso em relação a Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o que nós podemos afirmar que Deus, em sua autoexistência eterna e infinita, não compartilha de valores naturais que para nós são essenciais para existirmos. É só o que nós podemos afirmar, porque senão ficaria a impressão de que Deus existe dentro de um ambiente conflituoso, né? Dentro de um ambiente de atrito, já que ele não conseguiria administrar a sua própria eternidade, a sua própria infinitude, né? O seu próprio poder. O que seria uma grande bênção, né, por assim dizer, o que seria uma grande virtude, um grande valor, seria para ele uma carga que ele não conseguiria carregar. E o que evidentemente não é isso, né? Porque ele é perfeito. E a perfeição leva a essa compreensão de que Deus existe de uma maneira harmônica, que Deus não existe, que Deus não subsiste, né? Ou ele não autoexiste debaixo de um ambiente de conflito, debaixo de um ambiente de atrito. Senão não seria um ambiente perfeito, seria um ambiente desarmônico, né? Em algum momento, dentro dessa perspectiva eterna e de uma atmosfera não temporal e não espacial, sobretudo quanto ao passado sem fim de sua autoexistência, Deus trouxe à origem algo ou alguma coisa que expressou sua primeira ação criativa. O que entendemos pela revelação bíblica é que Deus é o início de todas as coisas. Eu repetirei. Isso também é importante quando afirmamos que a matéria não é eterna, né? Que a criação não é eterna. Deus é eterno, né? Se algo existisse eternamente com Ele, paralelamente a Ele, então esse ser, né? Essa alguma coisa, esse algo poderia também ter, né? um certo poder, né? Ou arrogar a si uma certa autoridade, mas não. Paulo não afirma isso, a revelação bíblica não afirma, por isso eu repito, o que nós lemos em Colossenses, o que nós lemos em Romanos, que também está em João, em outros textos, que ele é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas, tudo foi criado por ele, para ele, e tudo, nele tudo subsiste. Então eu repetirei a leitura. Em algum momento, dentro dessa perspectiva eterna e de uma atmosfera não temporal e não espacial, sobretudo quanto ao passado sem fim de sua autoexistência, de eternidade a eternidade, os irmãos se recordam disso, Deus trouxe à origem algo ou alguma coisa que expressou sua primeira ação criativa. Então, se dentro desse tempo eterno, dentro desse tempo infinito, né? Dentro dessa eternidade, em algum momento Deus agiu a partir da sua ação, então Deus trouxe a existência, Deus trouxe a origem, alguma coisa que nós poderíamos chamar de criação. O que seria essa criação? O que nós conhecemos? Evidentemente que não. Também aquilo que nós não conhecemos. Mas num determinado momento, dentro desse ambiente eterno, algo veio existir. Esse algo que veio existir, que poderíamos chamar de criação, nos céus, visíveis, sejam visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, potestades, como Paulo afirma, a partir desse momento foi a primeira ação criativa de Deus. Quando ele usa o seu poder, quando ele usa a sua autoridade, ele usa a sua soberania, ele usa a sua sabedoria, e a partir de sua iniciativa, nós temos uma primeira ação criativa. Então, que fique bem claro isso. O que entendemos pela revelação bíblica é que Deus é o início de todas as coisas. A Bíblia encerra todas as coisas debaixo desse controle e dessa autoridade. Nós não temos autorização para pensarmos diferente. Se dentro dessa ação criativa de Deus, nesse intervalo, a partir dessa primeira ação criativa de Deus, ocorreram fenômenos e processos de uma criação que progride, de uma criação que se desenvolve, aí já é um outro problema. Mas o que nós não podemos deixar de afirmar é que a primeira ação criativa de Deus trouxe à origem aquilo que não existia. Porque não há nada que exista ou que tenha a sua origem sem ser em Deus. Nele tudo foi criado, nele tudo subsiste.
Então, louvado seja Deus, esse é o primeiro tópico, a respeito ao testemunho de Deus pela criação. E para concluir o segundo tópico, a imensidade da criação. A imensidade da criação. E eu gostaria de ler com a igreja Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E quando diz fez o universo, nós entendemos que ele fez todas as coisas. Eu repetirei. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fica claro, né? Não é uma herança parcial, é uma herança total. O Filho tem total participação nessa herança, porque através dele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então, ele tem participação em toda a criação, já que o Senhor, o Deus Filho, Cristo, é um Deus eterno e um Deus também infinito. Louvado seja Deus. Se a criação é imensurável, ou seja, não se pode medir, Deus que a trouxe à existência também o é, mas em potência superlativa. Se a criação é imensurável, Deus que a trouxe à existência também o é, mas em potência superlativa. A vastidão da criação testemunha a eternidade e a infinitude de Deus. Vejamos em números meramente aproximados o tamanho da criação. Isso é importante. Eu já havia dito uma vez a respeito desses números, e eu repetirei hoje, porque é importante para que a gente entenda a grandeza desse Deus. Deus não pode ser medido, Deus não pode ser aferido. Nenhuma régua humana pode medir a Deus. Aliás, nenhuma régua pode medir a Deus, porque se há eternidade e se há infinitude, então não há princípio, não há fim. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é, dentro dessa perspectiva, uma primeira eternidade e dentro no futuro, dentro de uma segunda eternidade. Dentro dessa perspectiva, ele é uma primeira eternidade, tudo que ficou no passado, tudo que existiu no passado, e uma segunda eternidade, tudo que existirá no futuro. Durante todo o passado sem fim, ele nunca deixou de existir, e durante todo o futuro sem fim, ele nunca deixará de existir. Se eventualmente, em algum dia, a criação deixasse de existir, que é o que nós também não cremos pela revelação bíblica, nós que somos salvos em Cristo Jesus, ele continuaria existindo, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. A existência de Deus abrange a sua eternidade em relação a todo o passado sem fim e também a todo o futuro sem fim. Em nenhum momento em relação ao passado ele deixou de existir e em nenhum momento em relação ao futuro, a essa eternidade em relação ao futuro, ele deixará de existir. Ele existe por toda a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora vejamos alguns números, que expressam o testemunho da criação. A Via Láctea, que é apenas uma galáxia de bilhões de outras, conta com um número de estrelas semelhantes ao nosso Sol, que poderia atingir o de 10 bilhões, se houvesse alguma maneira de contá-las. Então é um número totalmente estimativo. E o que ele está dizendo aqui? A Via Láctea, o nosso planeta está dentro dessa Via Láctea, é apenas uma galáxia entre bilhões de outras galáxias. E todas essas contam com bilhões de estrelas. E o que esse estudo afirma é que a Via Láctea conta com um sem número de estrelas. Estima-se que ela tenha 10 bilhões de estrelas, se é que é possível contar, O nosso sistema solar pertence à Via Láctea, O nosso sistema solar pertence à Via Láctea. Porém, há muitas outras galáxias semelhantes à nossa Via Láctea. Essa é a questão. Há bilhões de outras Vias Lácteas, de outras galáxias, e dentro dessas galáxias, bilhões e bilhões de outras estrelas. E a nossa Via Láctea, onde o nosso sistema solar se localiza, se ele reside, o seu endereço, o seu endereço dentro desse espaço, é apenas uma galáxia. A Via Láctea, então, é apenas uma das galáxias. Há bilhões de galáxias, cada qual com seus bilhões de estrelas. A Via Láctea é membro de um cacho de 16 galáxias,
que os astrônomos chamam de grupo local. Então seria, né, um grupo de WhatsApp, se assim poderíamos dizer, da Via Láctea, né? Esse cacho com 16 galáxias, né? Para que elas se comuniquem entre si. Porém, fora do âmbito desse grupo de galáxias, bilhões de outras estão dispersas através das profundezas do espaço. Parece que as galáxias ocorrem em cachos. Nós temos apenas um cacho com 16 galáxias, onde está a nossa Via Láctea. Parece que as galáxias ocorrem em cachos, alguns dos quais contêm aproximadamente 10.000 galáxias. Então veja, nesse cacho que é chamado de grupo local, onde está inserido o nosso sistema solar, nossa Via Láctea, tem 16 galáxias, mas esses astrônomos chegam a afirmar que há galáxias ou há cachos, né, dentro desse espaço onde poderiam existir até 10.000 galáxias. Então veja que a nossa galáxia, onde está a Via Láctea, ela é pequena dentro de outros cachos, né, de galáxias, onde há um número maior, né, de sistemas, né? Nos grandes espaços vazios, há algumas galáxias isoladas e mesmo estrelas isoladas que não pertencem a qualquer conjunto estelar. As grandes galáxias, agora isso também, olha que número impressionante, as galáxias medem de 10 a 40 mil parsecs em seu diâmetro. O que é um parsec? Um parsec é 30,9 trilhões de quilômetros. Ou seja, a distância que a luz percorre em um ano à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Eu repetirei. Um parsec é 30,9 trilhões de quilômetros. Ou seja, a distância que a luz percorre em um ano à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Só que o que ele está afirmando que as galáxias medem, em regra, de 10 a 40 mil parsecs, mas um parsec só corresponde a 30,9 trilhões de quilômetros. Portanto, um raio de luz precisaria de 120 mil anos, olha a eternidade, a fim de atravessar algumas galáxias de uma a outra extremidade, percorrendo mais de 1 quintilhão ou quintilhão e 225 quatrilhão ou quatrilhão de quilômetros. Para que vocês tenham uma ideia, isso corresponde a 3, 6, 9, 12, 15, a 18 números, né? Então você tem o 1 mais 18 zeros, seria isso, 1 mais 18 zeros. Esse 1 mais 18 zeros corresponderia a 1 quintilhão. 1 quintilhão. Então, como ele está afirmando, um raio de luz, veja, um raio de luz precisaria de 120 mil anos a fim de atravessar algumas galáxias de uma extremidade, de uma a outra extremidade, percorrendo mais de 1 quintilhão e 225 quatrilhão de quilômetros. Quer dizer, é um espaço que a gente não entende, né? É uma linguagem muito difícil para a gente entender dentro da nossa humanidade. Para atravessar de uma ponta a outra de nossa Via Láctea, a luz precisa apenas de 60 mil anos-luz, né? É uma coisa humilde, bastante humilde. As galáxias mais próximas da nossa estão cerca de 1 milhão de anos-luz de distância, mas outras estão muitíssimo mais distantes, afastando-se da nossa a uma incrível velocidade. Então veja, a nossa Via Láctea, para atravessar de uma outra ponta a nossa Via Láctea, a luz precisaria de 60 mil anos-luz. E não se recorde que um ano-luz significa a distância que a luz percorre em um ano, né? Há um ano. A distância que a luz percorre no vácuo, né? Ou seja, sem nenhuma interrupção, né? No vazio, porque vácuo é vazio, né? Sem nada que viesse afetar, né, a sua velocidade, né, o seu trajeto, a distância que a luz percorre nesse vácuo, nesse vazio, durante um ano. E não se esqueça que a velocidade a velocidade, como nós lemos aqui, né? A distância que a luz percorre em um ano, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É algo que está totalmente, né, fora de propósito, porque a gente não entende, né? Mas é a criação. Agora, se a criação tem esse tamanho, eu pergunto, qual é o tamanho de Deus?
como nós poderíamos aferir o tamanho de Deus, né? Que régua nós utilizaríamos para aferir o tamanho de Deus? Se estamos afirmando que essa grandeza, que essa imensidão foi criada por Deus a partir de uma primeira ação criativa. Então é algo que foge muito da nossa compreensão. Concluindo, irmãos, as passagens de Deuteronômio 10, 14, 1 Reis 8, 27 e 2 Crônicas 2, 6, vocês se recordam? 1 Reis 8, 27, por exemplo, 2 Crônicas 2, capítulo 6, fala Salomão, né, falando a respeito desse Deus, na consagração do templo, ele diz, os céus e nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais esta casa que eu construí. Então, quando a Salomão afirma isso, ganha outro significado, não ganha? As passagens de Deuteronômio 10, versículo 14, 1 Reis 8, 27 e 2 Crônicas 2, 6 ganham outro significado quando descobrimos que Deus efetivamente é infinitamente maior que sua criação. Ao passo que esta última, pela observação científica, é imensurável. Se a criação é imensurável, o que é Deus? O que é Deus? Então, quando Salomão afirma que os céus dos céus não te podem conter, essa criação que nós estamos dizendo, né, esses números, essa imensidão, não podem conter a Deus, porque Ele é eterno e Ele é infinito. Relembre-se, ademais, que a criação não se resume apenas às coisas visíveis, mas também àquelas invisíveis, sejam porque estão muito além da capacidade de observação científica do homem, sejam porque não são realidades sensíveis à observação científica. Eu repetirei. Relembre-se, ademais, que a criação não se resume apenas às coisas visíveis, mas também àquelas invisíveis. Sejam porque estão muito além da capacidade de observação científica do homem, sejam porque não são realidades sensíveis à observação científica. O invisível não é apenas aquilo que não se vê dentro da nossa realidade, né, da nossa percepção, mas é também que, afirmaríamos assim, materialmente existe, mas vai muito além, né, dos nossos olhos, que é o caso de um átomo, né, o caso de um vírus, né? Você não vê o vírus, você não vê um átomo, mas ele existe. Então, a criação não se resume apenas às coisas visíveis, mas também àquilo que é invisível. Sejam porque estão muito além da capacidade de observação científica do homem, sejam porque não são realidades sensíveis à observação científica. Portanto, Deus não pode ser totalmente compreendido por meio da criação. Isso é importante. A criação é uma parte de Deus. A criação testemunha parte de Deus. Nesse processo de pesquisa e reflexão, o homem é incapaz de superar os obstáculos preliminares e iniciais para chegar-se a Deus, já que não consegue definir com perfeição a criação visível, isto é, no tocante às realidades que são sensíveis à observação científica. Ou seja, nós não podemos compreender a Deus na sua totalidade. A nossa compreensão é totalmente relativa. Se naquilo que é visível, que pode existir uma certa submissão a um processo científico, a uma observação científica, que dirá daquilo que é invisível, daquilo que foge à nossa realidade sensível. Em relação a Deus, a criação é incomensuravelmente inferior. Em relação a Deus, a criação é incomensuravelmente inferior. A criação tem o seu limite. Deus é ilimitado. Então a criação é inferior a Deus. Não obstante, em relação a nós, ela é incomensurável. Em relação ao homem, Deus é infinitamente superior. Tentar compreendê-lo à parte de sua revelação é uma tarefa impraticável, é óbvio, né? Afinal de contas, o homem pôde ter certo conhecimento de Deus, notadamente quanto aos limites de sua criação, apenas porque ele deixou alguns vestígios relacionados à sua existência. Se Deus não deixa esses vestígios, o homem não tem absolutamente nada para manusear, não tem absolutamente nada para estudar, para investigar. Enfim, conhecer a Deus, mesmo a partir de sua revelação, é uma tarefa possível, mas relativa, pois está subordinado a limitadíssimos processos de que dispõe o homem. Enfim, o conhecimento que nós temos de Deus é um conhecimento limitado, um conhecimento restritíssimo, porque nós somos limitadíssimos, nós somos restritíssimos, né? Se é que existe essa palavra, nós somos muito restritos.
nós somos muito limitados. Então, louvado seja Deus, é a revelação bíblica. Agora, eu encerro com essa pergunta: como você e eu podemos colocar a Deus, né, na berlinda? Como eu e você podemos pressionar a Deus na parede e dizer: por que fazes isso? Por que não fazes isso? É um caco dizendo a outros cacos, indagando a respeito do seu Criador, a esse oleiro que olha para nós na nossa fragilidade de um homem que não é, de um homem que relativamente é, e apenas apenas enxerga, né? Não há mais o que falar, né? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então a nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, só nos resta submeter, só nos resta obedecer e pedir a Deus que Ele nos dê capacidade, que Ele nos dê santidade, que Ele nos dê poder para amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos. Nós te exaltamos pela tua palavra, te exaltamos pela revelação bíblica, não pela palavra do homem, mas pela tua palavra, pela revelação bíblica, Senhor. Quanta riqueza temos em tua palavra. Estamos tão distantes nela, Senhor, porque não a conhecemos, porque não vemos na tua palavra a riqueza da nossa vida, a riqueza de um Deus autoexistente que se revela, de um Deus autoexistente que ama o homem, de um Deus autoexistente que se manifestou ao homem para salvá-lo e para dar a ele, de maneira bondosa, de maneira gratuita, a salvação, a fim de que esse homem pudesse participar dessa eternidade. Ajuda-nos, Pai, liberta-nos de todo mal, liberta a tua igreja de todo mal, ajuda-nos, Pai, para que possamos viver uma vida alta, na sombra do Onipotente, uma vida no Altíssimo, Senhor, que dê a nós esperança, que dê a nós razão de vida. Caso contrário, Senhor, a nossa vida se resumirá apenas a essas dificuldades, apenas a essas ameaças. Ajuda-nos, Pai, lava-nos no teu sangue poderoso, liberta-nos de todo mal, dá-nos do teu poder. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe toda a igreja, que tenhamos nesse dia do Senhor bênçãos sem par, bênçãos e riquezas que o Senhor possa nos conceder, para que o nosso pouco tempo de vida aqui na terra, dentro dessa grandeza espiritual, dentro dessa eternidade, possa ser com muitas alegrias, vitórias em Cristo Jesus, num testemunho perfeito de um Deus que é perfeito. Louvado seja Deus.